Oiê! Aconteceu uma coisa muito interessante aqui no canal. A gente fez um vídeo sobre tofu. Gente, um videozinho tão basiquetes assim, sobre como armazenar o tofu. E eu sei lá por quê. Imagino que seja um mecanismo aí de busca do Google, né, do YouTube. Teve 8.000 visualizações o vídeo. E aí a gente ficou aqui, olhou, pensou, vamos falar de tofu, porque isso pode ajudar as pessoas, assim, já que tanta gente viu, então, e é um tema, assim, tofu, soja, são temas, assim, que acabam chegando, né? Então, acabam chegando de pergunta, e aí eu vou falar um pouquinho do tofu de novo, mas não como armazenar, porque isso aí você pode aí ver aqui na listinha aqui o vídeo que foi falado sobre armazenamento, mas a gente vai falar agora sobre como você deve comprar o tofu, enfim, algumas questões. E teve uma pergunta aqui no canal sobre a soja em si, porque o tofu vem da soja, né? E aí as formas de preparo, especialmente do grão. Então vamos lá. A soja é uma leguminosa e o tofu é um derivado coagulado da soja. A gente, para fazer o tofu, a gente faz entre aspas, um leite de soja. Fazer tofu dá para fazer em casa. Você prepara um leite de soja, você coloca um elemento ácido ali, aquilo vai coagular, solta aquela água, é como se fizesse queijo, dá o mesmo princípio. Joga um ácido, coagula a proteína, que é o caso da soja, e aí drena o líquido, e aquele produto coagulado é o que a gente chama de tofu. Falando especificamente do tofu em si, depois a gente volta para a soja, para os grãos e tudo mais. O tofu, então, quando ele é preparado, em casa a gente vai fazer com limão, com vinagre, com algum agente ácido, e a gente vai ter o teor de cálcio, por exemplo, presente naturalmente na soja. Que a gente utiliza o tofu como um dos alimentos possíveis dentro do equilíbrio de cálcio numa dieta que não contenha laticínios. Mas a gente vai contar, por exemplo, com um tofu com um teor bom de cálcio quando no processo, não em casa ou mesmo em casa, mas aí a gente tem que selecionar esses coagulantes. Não dá para pegar um limão e um vinagre e fazer isso. Quando nesses processos é utilizado um sal, tipo sulfato de cálcio, normalmente utiliza-se um sal de magnésio, né? Sulfato de magnésio, sal amargo. Então, se é usado esse sal de cálcio, o teor de cálcio do tofu é maior. Em geral, isso está na embalagem. Se você pesquisar ali de ingredientes, vai ter lá soja e sulfato de magnésio ou sulfato de cálcio, por exemplo. Algum sal de cálcio, algum sal de magnésio, que é o líquido que vai fazer a coagulação e ali a conservação até a hora do consumo, tá? Em algum momento a gente vai fazer receitas com tofu, está no projeto aqui da escola, da gente montar um cursinho de culinária mesmo e botar receitas com tofu. Mas você acha várias receitas para utilizar o tofu mexido, tofu em cubinho, tofu grelhado, tofu no forno, tofu marinado. O fato é que assim, a soja então, o tofu é um alimento rico em proteína. A soja é uma leguminosa, tofu é derivado da soja, então é um alimento que a gente conta bastante com teor proteico. É legal a gente conseguir assim incluir no nosso dia a dia, e ele é versátil porque como ele é de sabor neutro, depois que você tira essa água de conservação, ele tem um sabor neutro, você consegue fazer doce e consegue fazer salgado. O salgado, como essas coisas que eu já citei, fazer ele em cubinho, fazer ele mexido, você pode comer ele no café da manhã como um patê, você pode comer ele grelhadinho ou em cubinho no forno na hora do almoço, ou mesmo como um snack e também na hora do jantar. Então, todas as refeições é possível você incluir alguma coisa com tofu. Rico em proteína,
A soja naturalmente contém um bom teor de cálcio, mas como eu falei, o tofu, para ser realmente rico em cálcio, ele vai precisar ser coagulado com cálcio, tá? E aí, de novo, então assiste o vídeo para você ver como você guarda o tofu se você não consumi-lo de uma só vez. Sobre a soja assim, tem um alto teor proteico. Dentro do grupo das leguminosas, a gente tem variações de quantidade de proteína nos feijões, no grão de bico, na lentilha, nas favas, no tremoço. Não são variações muito grandes, existem algumas variações. A soja é um que se destaca por um teor dos mais altos de proteína, mas também se você comer soja ou consumir lentilha, grão de bico, não vai ter uma grande diferença de teor proteico. Uma coisa que se fala bastante da soja, ela é considerada assim, nossa, posso comer soja? Eu não vou desenvolver puberdade precoce, desenvolver caracteres sexuais, a criança pequena pode usar soja, homens podem usar, né, consumir soja, soja não faz mal para a tireoide. Então existem alguns mitos aí que envolvem o consumo da soja, que basicamente eu digo o seguinte: a soja tem uma substância chamada isoflavona. Ela é conhecida aí como um fitoestrógeno, mas ele não tem o papel metabólico, a potência que o estrógeno tem. Então, a gente que é da área de saúde, que se atualiza bastante, a gente vê que tem uma série de estudos na pediatria, por exemplo, que mostram que não existe problema de bebês que não puderam ser amamentados, né, receber o leite materno, usar fórmula de soja. No final de anos, tem até um estudo que mostra que depois de adulto, as pessoas não tiveram alterações dos seus caracteres sexuais e dos seus hormônios sexuais. Então isso não é uma preocupação, isso é mais um mito do que um fato real. E sobre o uso da soja em relação à tireoide, a soja, de novo, assim como vários alimentos do reino vegetal, tem antioxidantes. E é uma explicação até um pouco complexa, mas dentro de tudo que acontece na nossa tireoide, tem algum momento que a gente forma radical livre para a produção de algumas substâncias aqui. E se a gente tem muito antioxidante, isso atrapalha e a tireoide não funciona do jeito que deveria. Agora, todo mundo se implica, né, se preocupa com o antioxidante que vem da soja, mas não se preocupa com o antioxidante que vem dos outros alimentos. Então, não tem muito sentido. A grande questão ali, a soja não interfere diretamente no hormônio da tireoide quando consumidas em quantidades normais. Ninguém vai comer 5 quilos de tofu, tomar 6 litros de soja por dia, que é onde algo poderia eventualmente acontecer, não só na tireoide, mas em várias outras partes do corpo. Então, o consumo de soja é seguro. É possível consumir a soja em grãos, precisa deixá-la de remolho, porque ela tem um teor alto de fitatos, tem teor de oxalato, os fitatos estão presentes em todas as leguminosas, então deixa os grãos de molho de 8 a 12 horas, se você quiser deixar mais não tem problema, mas não deixe menos de 8 horas, e consuma na forma de salada, consuma na forma de caldo. De qualquer forma, a melhor forma de se consumir a soja para eliminar esses fatores que a gente chama de antinutricionais, ou os oxalatos, os fitatos, essas coisas todas, é na forma coagulada, que é o tofu, na forma fermentada, que é o tempê, o shoyu, o miso. Sendo que o shoyu e o miso, eles têm um teor de sal muito grande, então a gente consome pouquinho, aí nem dá para contar com a quantidade de proteína ali. Uma sopinha de miso, por exemplo, você não vai conseguir consumir uma quantidade grande de proteína e nem um shoyu que você usa para fazer alguma preparação, tá? Então é isso, a soja é de consumo seguro, é melhor consumi-la coagulada, tofu,
ou fermentada, tempê, shoyu, miso e todos os outros, sem medo ou sem riscos, para um consumo regular, um consumo de dia a dia, em quantidades que são bem sensatas. Então não tem risco para a saúde. Pode consumir, pode dar para a criança tranquilamente.